Então, Ok. vamos lá. A gente está agora na atividade 2 do TCC. Todo mundo vendo aí o slide, né? Sim. Tá. Nessa atividade 2, o que que a gente precisa atentar? A gente também tem 3 tentativas para enviar o documento, né? E fazer a correção. E aí, o quanto antes a gente enviar, melhor é. Só que eu preciso do ok da atividade 1. Então, por exemplo, se eu enviei a atividade 1 e ainda não tive o feedback com a nota, eu não posso enviar a atividade 2, porque senão o tutor ele vai fazer uma correção muito grande na atividade 2 e aí acaba que vocês perdem tempo, tá? Então, para quem já tem a resposta do TCC, né, da atividade 1 e está com a nota total, o objetivo nosso também é conseguir a maior pontuação. A gente já pode dar andamento na atividade 2, tá? Vamos supor, eu tenho a atividade 1 que eu enviei, mas a minha nota está 1.800, e aí eu quero enviar de novo para tentar os 2.000. Então, eu não vou mandar a atividade 2, eu vou fazer a correção da atividade 1 e postar novamente. Ah, não, 1.800 para mim é uma nota boa, então não vou fazer mais correção. Aí eu já posso ir para a atividade 2, tá? Então, o tutor, ele tem 7 dias, né? Não conta sábado e domingo, para responder em cada atividade que a gente envia. E 2 dias úteis para responder a mensagem que a gente envia, tá? E aí, assim, se vocês têm dúvida de qualquer parte técnica, também pode me perguntar ou pode perguntar para o tutor também, tá? E aí, não esqueçam de passar no CopSpider, tá? É um momento realmente crítico. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão do CopSpider no final, mas não deixa de passar. E ele é bom que ele é de graça, vocês conseguem baixar ele no computador, tá? Mas eu vou entrar nesse detalhe no final da apresentação. Nesse momento agora, vocês têm a fundamentação teórica, a metodologia, o cronograma da atividade e as referências para colocar. Além de tudo que foi corrigido na atividade 1, né? Tudo que ele pediu para corrigir, vocês precisam colocar junto para dar continuidade no trabalho. Muita atenção para não ficar como coxa de retalhos mesmo. Então, por exemplo, quando eu vou na fundamentação teórica, se eu vi que um objetivo específico não está encaixando bem na fundamentação teórica, né, para eu explicar ele, eu posso ir lá no objetivo específico e fazer a alteração agora no momento da atividade 2, tá? Eu vou falar da metodologia. O nosso trabalho, ele é uma revisão bibliográfica, tá? Caso, eu falei na live, mas caso alguém queira fazer alguma parte prática, ele não entra no trabalho de TCC, mas aí vocês podem me mandar, porque aí eu dou um jeito de conseguir o laboratório, conseguir lá na faculdade para a gente trabalhar isso, mas não entra no TCC, seria uma iniciação científica diretamente comigo. Aí a gente marcaria um dia, horário fora do horário da aula, poderia ser no sábado, após a aula, ou poderia ser durante a semana, mais ou menos por volta das 17, mas não entra no trabalho. O trabalho a gente tem que seguir a risca que o tutor e o que o manual ele pede, porque é a nota de vocês. Então, quem tem interesse em desenvolver um artigo, fazer algum trabalho à parte, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp que a gente marca assim que terminar essa quarentena, tá? E aí vem a metodologia, que vai ser uma revisão bibliográfica, o cronograma das atividades. Lá já tem um modelo do cronograma, é só vocês realmente adequar, né, para a realidade do trabalho de vocês. E tem também as referências. As referências, gente, é tudo que vocês colocaram na fundamentação teórica. E tem que ter, no mínimo, 5 autores diferentes, tá? Como eu falei também na live, vamos supor, eu estou pesquisando num autor que escreveu um livro em 2011 e escreveu um livro em 2018. Então, são 2 referências que eu coloco no final, mas ele não conta como autor diferente. Então, é o mesmo autor. Então, eu tenho que ter 5 autores diferentes no momento da fundamentação teórica. Todo mundo consegue acessar a biblioteca virtual, consegue entrar nela?
Segui, mas é meio... Eu nem tentei, para falar a tumultuado. verdade. Tá, a gente fez um vídeo bem explicativo de como entrar na biblioteca virtual para os meninos de primeiro período. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp e vou disponibilizar também no AVA para vocês entrarem, tá? E aí lá, sim, vocês conseguem fazer, tem o passo a passo de como que vocês vão entrar na biblioteca virtual e às vezes ajuda nesse momento agora de pesquisa, até mesmo para as outras disciplinas que vocês estão cursando, tá? É, Ok. Aline, nesse outra coisa, essa apresentação, desculpa te interromper, essa apresentação você Não, vai colocar no grupo também? eu já tinha colocado, mas eu coloco de novo. Vou colocar a 1 e a 2. Ah, beleza. Tá? No AVA, pessoal, ontem eu até coloquei, como o TCC ele já vem com material pronto, eu não consigo colocar material no AVA. Eu não sei se ontem foi alguma instabilidade, mas eu vou tentar hoje de novo. Se eu conseguir, além de mandar no grupo, eu mando no e-mail também de cada um de vocês que eu tenho, que é aquele e-mail que eu mandei também no grupo, que eu convoquei para reunião, né, para essa aula, na verdade, eu mando também no e-mail, tá? Só para esse momento vocês não ficarem sem informação. E aí, essa fundamentação teórica, realmente, gente, tem que tomar muito cuidado para a questão de plágio e para a questão de referenciar de forma correta também, tá? Porque senão a gente perde uma pontuação grande e depois para corrigir é pior. Uma outra dica, tá? Na hora que vocês estão fazendo a fundamentação teórica, abre uma tela no Word e achou um determinado autor, já coloca a referência dele. Porque depois, para vocês ir procurar a referência, fica muito difícil, né? Por mais que seja no mínimo 5, e são poucas, né? Mas pode ser que tenha aluno que vai trabalhar aí com 7, 10, 20, 30 referências. Eu falei para vocês da iniciação científica, só para vocês verem a diferença. Quando a gente fala da iniciação científica, a gente tem que trabalhar no mínimo 20 referências diferentes para começar a escrever o nosso trabalho, tá? Nessa parte do TCC, a gente pode trabalhar aí com 5 referências, tá bom? Voltando aqui na apresentação, na fundamentação teórica, pessoal, realmente é um trabalho científico. Então, eu tenho que escrever da melhor forma possível e também, assim, não colocar nada como, eu acho que é isso ou fulano acha, não. Tem que ser conclusivo e tem que ser escrito, assim, de maneira clara e objetiva, tá? Então, se eu peguei um determinado parágrafo e referenciei ele por citação direta ou indireta, beleza. Se for direta, eu vou escrever do jeito que está lá no livro que eu peguei e colocar essa citação. Se for indireta, eu vou reformular o que o autor escreveu, mas eu vou referenciar esse autor também, tá? Mas eu tenho que ser assim, é uma linguagem que eu falo assim, não é o que eu acho, é o que está escrito, tá? Então, muita atenção com essa fundamentação teórica. Eu vou abrir um trabalho que eu estou escrevendo, e aí, só para vocês terem uma ideia desse trabalho, para vocês verem a diferença da citação direta, da citação indireta e como que vocês podem colocar. É claro, vocês vão colocar no CopySpider, mas é importante vocês terem essa visibilidade. Eu vou abrir aqui, espera só um minutinho. Vocês estão vendo a tela, o documento em Word? Não. Não, peraí. Não. Deixa eu compartilhar ele aqui.
Na hora que vocês conseguirem ver, vocês me falam, tá? Tô vendo. Tá vendo? Ótimo. Então, por exemplo, quando eu fiz, eu vou pegar esse parágrafo aqui, ó, em 1979 e tal. O Ministério do Interior publicou a portaria Minter 53 de 1 de 3 de 1979. Aqui, esse parágrafo, eu peguei o geral da portaria Minter, por exemplo, e coloquei aqui com as minhas palavras, tá? Então, isso é uma citação indireta. Na hora que eu jogar no CopySpider, vai dar plágio disso, tá? Só que eu estou referenciando a portaria aqui em cima. Então, por exemplo, para quem vai receber, se fosse uma banca de TCC ou o tutor de vocês online, ele ia entender que deu plágio nesse parágrafo, mas ele ia entender que aqui em cima eu estou referenciando a portaria Minter, tá? Então, isso que eu escrevi aqui, por mais que foi com as minhas palavras, mas não é meu, tá? Quando eu faço uma citação direta, aí eu coloquei aqui no parágrafo abaixo, conforme a BNT, NBR 10.004, a definição de resíduos sólidos e semissólidos é. Aqui eu fiz um recuo, né, do que eu escrevi. Isso aqui está de acordo com a BNT NBR 10.004, do jeito que está lá na íntegra. E aqui embaixo eu referencio também a ABNT e coloco a página que eu tirei essa descrição. Quando eu jogar no CopySpider, vai dar plágio também, mas ele vai entender aí a banca, o tutor de vocês online, ele vai entender que teve plágio, mas que eu referenciei ela aqui em cima. E aí, eu até deixei aqui de amarelo, porque assim, tudo que eu escrevi desse trabalho, eu estou conferindo a bibliografia, né? Se realmente está lá ou não. Então, por exemplo, essa norma aqui da BNT 10.004, eu referenciei ela já está lá na minha listagem. Eu fiz um documento do Word separado para não correr risco de faltar nenhuma referência. Então, por exemplo, tudo que eu utilizei, eu já fiz a conferência da referência e aí eu já coloquei lá nessa listagem de bibliografia. Esse trabalho, por exemplo, eu falo muito de lei, que é lei ambiental, alguns processos ambientais. Então, todas essas leis, não tem como muito eu ficar reformulando uma lei, né? Porque lei é isso e a gente tem que seguir. Então, eu tenho que colocar na íntegra mesmo o que essa lei, ela fala, enfim. Então, o trabalho de vocês é no mesmo formato. Se eu faço uma citação indireta, eu pego o que o autor escreveu, eu reformulo com as minhas palavras, mas eu vou aqui deixar o autor. Quando eu falo reformular, gente, não precisa ser 100% do parágrafo reformulado, não. Às vezes, não tem como reformular. Às vezes, eu vou mudar só um tipo de palavra, 2, 3, 4 palavras. Mas aqui eu referenciei que isso não é meu. Quando é uma citação direta, eu preciso colocar na íntegra, de acordo com o que está lá no livro, no artigo que eu peguei, eu tenho que colocar na íntegra. Muita atenção com o artigo. Por exemplo, eu peguei o artigo, ele colocou sobre a norma NBR 10.004. E ele colocou isso aqui, né? Essa citação direta. Realmente, essa citação direta, ela está de acordo com a lei? Eu preciso ir na lei e verificar se está de acordo. Se não estiver de acordo, vai dar plágio. Por quê? Na hora que eu colocar no CopySpider, o plágio vai referenciar o artigo que eu peguei, tá? Então, quando eu faço uma citação direta, eu preciso ir na fonte para verificar se a descrição que está idêntica da citação direta. Dúvida em relação a isso, pessoal? Não. Ó, eu tenho uma pergunta para fazer. Será que não fica muito... Eu estou vendo esse que você colocou aí, Zé, fica muito poluído o texto. Vocês não acham que fica... Assim, fica poluído demais. Por exemplo, você tem uma página que tem os itens em amarelo, que você sublinhou, quase que 50% da página é referência.
Mas nesse caso, nesse trabalho que eu estou fazendo, realmente eu preciso colocar a lei. Esse trabalho é um trabalho bem atípico, tá? Não é um trabalho de TCC, não. Mas nesse caso, eu preciso colocar no detalhe, tá? Mas o decorrer do trabalho, ele não é assim, não, tá? Eu vou explicando e tudo. Mas no trabalho de vocês, como são 5 referências, é mais fácil. Só que, caso alguém pegue um tema totalmente direcionado para a lei ambiental, vai ter muita referência a fazer. Por exemplo, se eu peguei um tema que eu vou falar de segurança do trabalho específico, eu tenho muita lei e eu preciso colocar essas leis. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, tá? Uhum. Agora, se é um tema mais genérico, por exemplo, pintura de carro automotivo, que eu já trabalho na área, eu já vivencio, então eu vou referenciar alguns itens técnicos, tá? Mas a maior parte vai ser o que eu vivo no dia a dia, tá? Então, realmente, assim, quando a gente olha, parece que está muito poluído. Mas se é lei, se é determinações assim da ABNT, da Anvisa, lei estadual, lei federal, eu preciso de fato colocar. Até o momento, quem me enviou os trabalhos não tem, apesar de que quem me enviou a atividade 2 foram poucos, não peguei nenhum trabalho que envolve diretamente lei, tá? Então, o trabalho tá bem bacana, tá fluindo bem. É o seu caso? Você envolve algum tema assim diretamente com lei? Não, né? Não, eu não tenho isso, não. Não vai ter, assim, esse ponto, não. Eu mostrei isso que eu estou escrevendo só para vocês, assim, saberem da citação direta e indireta, mas, assim, se for lei mesmo, infelizmente, eu tenho que colocar. E na hora que eu jogar no CopSpider, aparece um número altíssimo de plágio. Aí, quando a gente vai ver, que aí no CopSpider, ele dá certinho onde que tem o plágio, né? A similaridade. Aí a gente consegue ver que é referente à lei. Então, se eu publicar esse trabalho, por exemplo, as pessoas sabem que eu não tirei aquilo da minha cabeça, e sim eu referenciei através da lei. O que não podia, Jean, por exemplo, é eu colocar as leis e não referenciar. Aí sim eu poderia até ser presa por plágio, né? Como eu referenciei, aí eu tô segura, eu não tenho eu não posso ser acionada criminalmente por plágio, tá? Gisele, Ok, eu tenho uma outra só uma dúvida aqui. pergunta. A Pode. atividade 1 é para entregar até qual dia? A atividade 1 ela foi postergada, se não me engano, até o dia 4/5. Só que o quanto antes você entregar é melhor para ter direito à revisão, tá? Sim. Obrigado. De nada. E Ou assim, gente, seja, se vamos eu tentar. entregar a minha hoje, eu tenho direito a uma revisão, né? Hoje, assim, varia muito de tutor a tutor, tá? Eu vou dar exemplos de 2 tutores, assim, por curso que eu acho que eles são, assim, totalmente diferentes. Eu já vi na engenharia química um aluno entregar, por exemplo, a atividade 1, faltando 5 dias úteis, nem é 7 dias úteis, e o tutor ele fazer a correção e dar a oportunidade de novo para o aluno corrigir, tá? Isso, assim, o tutor, ele foi muito camarada mesmo, e já, né, ele ajudou o aluno. Eu já vi tutor, por exemplo, da ambiental, que ele demorou 7 dias úteis para responder, e aí o aluno ficou com uma nota bem baixa, e aí a gente tentou, eu até conversei com o tutor, e aí ele foi, assim, super taxativo mesmo. Não, eram 7 dias úteis, eu respondi dentro do prazo, e o aluno não tem direito à correção. Nesse caso, era até um aluno, não era da minha área, tinha um da ambiental e tinha um do direito também, que eu tentei ajudar. O direito ainda é pior, né? Que eles são bem criteriosos com prazo, e aí o tutor e o supervisor do tutor não deixou ele reabrir a atividade e o aluno perdeu o TCC. No caso, era o TCC 2, tá, gente? Que o TCC 2 é mais crítico, mas não é o caso agora. Vocês vão saber do TCC 2 semestre que vem, com a professora Aline. Mas, assim,
Varia muito de tutor a tutor. Pode ser que você publicando hoje, ele vai te dar 3 oportunidades. Pode ser que não. Pode ser que ele vai te dar, apesar de que a data foi postergada, então ele vai te dar 3 oportunidades. Mas vamos supor, se você deixasse para publicar lá para o dia 27/4, pode ser que ele não te daria as 3 oportunidades e pode ser que ele te daria, tá? Uhum. Varia muito No também, caso, eu vou até gente. postar hoje mesmo. Uhum. Mas Varia muito uma dúvida também. que eu tenho aqui é... Uhum. Não, pode falar, pode ir lá. Não, varia muito também a forma como a gente aborda o tutor, tá, gente? Assim, eu até falei isso no nosso encontro presencial, né, que foi lá na faculdade. Eu já tive casos de alunos que questionou o tutor assim, porque o tutor falou que o tema não estava dentro do macrotema e explicou por quê. E aí o aluno foi e respondeu assim que o tutor não sabia de nada, desse jeito, a palavra foi essa: ó, você não sabe de nada, eu quero fazer esse tema e eu vou fazer esse tema. Quem é você para me falar que eu não posso fazer esse tema? E aí o tutor mandou o currículo dele, explicou, e aí foi um trabalho assim, a gente teve que readequar, e aí o tutor ele já ficou assim, né? O aluno não precisava ter falado daquela forma. Da mesma forma, vamos supor, vocês escreveram um trabalho e o tutor corrigiu de forma errada, aí eu também vou conversar com o tutor, mas eu acho que tudo tem uma forma correta de conversar. Já aconteceu isso também, o tutor reavaliou, viu que estava errado mesmo e deu a pontuação que a aluna realmente tinha que ter, e aí a gente não teve problema nenhum. Então, varia muito da forma como a gente aborda ele, tá? Pode falar, Jean. Então, eu estou com uma dúvida aqui, que é referente a o referencial teórico. Uhum, Eu fiz o desenvolvimento de 3 objetivos específicos, 1, 2, 3. uhum, E eu tenho que fazer de 5 a 6 páginas esse referencial teórico. uhum, Eu vou fazer como capítulos o item 1, o item 2 e o item 3. Esses uhum. 3 itens têm que dar essas 5 ou 6 páginas, ou eu tenho que fazer 5 a 6 páginas para cada objetivo específico? Não, é no total, tá? É no Total. total. Agora, ponto de atenção que o Jean colocou, meninos, é o seguinte: se no objetivo. Me fala um objetivo específico seu, Jean. Descrever os principais métodos de planejamento do sistema de gerenciamento da qualidade dos projetos. Tá, então o primeiro objetivo específico do Jean, e aí de vocês também, tem que ser o primeiro item do capítulo. Só que eu não vou colocar descrever, não. Eu vou colocar o título igualzinho o objetivo, mas eu vou tirar essa palavra do infinitivo, tá? Repete de novo, Jean, o seu objetivo, que ele é bem grandinho, né? Talvez eu tenha até que mudar. Descrever os principais métodos de planejamento do sistema de gerenciamento da qualidade dos projetos. Então eu vou começar Resumindo, com. como que... Pode Pode falar, falar. Jean, desculpa. Como que serão esses métodos serão desenvolvidos para a utilização de todas as ferramentas e métodos de qualidade no desenvolver do projeto? Como que isso vai ser feito no início do projeto? E o segundo meu, que é compreender o processo, que é como fazer com que as pessoas trabalhem com esse processo, e o terceiro é demonstrar o monitoramento, como controlar a qualidade no projeto. Sim. Mais ou menos isso que eu vou explicar dentro desse referencial teórico, que eu vou explicar como que é o método. Parágrafo 2, vamos dizer assim, é como que as pessoas vão entender essa padronização. E no terceiro, o resultado desse monitoramento. Qual é o resultado que eu vou obter fazendo esse controle? Isso mesmo. E aí, realmente tem que frisar. Por isso que nesse momento agora, da atividade 2, eu preciso não fazer coxa de retalho. Às vezes vai ser necessário, Jean, eu mudar um pouquinho o objetivo para adequar com o que eu vou escrever, tá? Mas o número de páginas é o número de páginas total, e eu não posso deixar de descrever o que eu coloquei no objetivo específico, o primeiro, o segundo e o terceiro, sempre nessa ordem, tá? Eu não posso começar fora da ordem, não. O primeiro objetivo específico eu começo falando sobre ele, o segundo é o segundo a ser falado e o terceiro é o terceiro a ser falado. Tirou sua dúvida, Jean? Não, ok.
Beleza. Tirou sim. Os demais têm alguma dúvida nessa parte? A minha dúvida é mais na questão de referenciar autor. Por exemplo, eu estou lá com 3 livros abertos, tratando do mesmo assunto, e eu resolvo juntar o que os 3 disseram em uma única frase minha. Eu tenho que referenciar os 3 autores? Sim, se são 3 autores, eu tenho que referenciar os 3, tá? Uhum. Agora, se Mesmo for eu tendo 4, reformulado tudo, mas eu tenho que referenciar os 3. eu referenciar os 3. No caso, Jean, se for 4, aí você pode colocar et al, tá? Sinceramente, Jean, não, desculpa, Ítalo. Sinceramente, Ítalo, eu não gosto muito de referenciar, assim, 3 autores. Eu acho que fica difícil na hora de colocar a descrição. Às vezes, assim, é uma particularidade minha, tá? Mas, às vezes, você pode colocar assim, segundo o autor X, aí você descreve, né, com as suas palavras o que que tem. Já, a vírgula, já o autor Y fala do mesmo assunto da forma tal, 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 tal. E o autor Z reforça o que os 2 autores falaram em referência ao conteúdo XYZ. Eu, particularmente, eu gosto de colocar dessa forma do que colocar segundo o autor X, vírgula, Y, vírgula, Z, o ano, acontece isso, 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 entendeu? Então, assim, é uma ideia, tá? Às vezes fica mais fácil para você fazer dessa forma. Entendi, fica mesmo, acho que fica até mais, melhor o trabalho. Eu também gosto, eu gosto, assim, de separar, eu não gosto muito, e eu, assim, dos trabalhos que eu faço, que eu já escrevi e que eu pesquiso, é bem difícil, assim, eu ver essas referências de 3 autores. Pode acontecer, tá? Mas é muito difícil eu ver. Sempre eu vejo, assim, separado e eu gosto mais. Eu mesma que gosto, tá? Entendi. Mais alguma dúvida, os outros? Não, acho que não. Quanto Tá, a referencial teórico, não. Ah, tá. E aí, gente, assim, todo mundo sabe fazer a tabela no Word, está tranquilo? Bom, nunca fiz não, para falar a verdade, nunca mexi muito com o Word, mas vamos ver. Tá, tem um tutorial no YouTube, depois eu vou mandar o link para vocês. Ele é super fácil e eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue fazer. Ele é bem tranquilo. E também as referências, ela tem que vir por ordem alfabética, tá? Então, na hora, por mais que eu tô fazendo a parte no Word, as referências, não precisa preocupar naquele momento com ordem alfabética, não, porque também eu consigo colocar pelo Word a ordem alfabética, só selecionando tudo, tá? Mas eu mando para vocês esses 2 tutoriais, que fica mais fácil para vocês seguirem, tá? E qualquer coisa também vocês podem me perguntar. Eu vou voltar para a apresentação. Vocês estão vendo a tela da apresentação? Sim. Tá. Então, sim. Gente, eu não sou novinha igual vocês, não, que sabe das tecnologias, assim, de ponta a ponta. Eu apanhei pra caramba. Vamos lá, até aí o que o Ítalo perguntou, eu posso referenciar 3 autores, e aí eu vou colocar, né, eles, mas às vezes não eu particularmente não gosto muito. E se for mais de 3 autores, né, eu coloco sempre o primeiro e coloco o et al, tá? Aqui é o que o tutor, ele sempre escreve quando umas orientações gerais, né? Quando o aluno ele não faz do formato que tem que ser, tá? E aí ele fala, deve fazer uma breve revisão da literatura do seu tema, aborde resumidamente o conteúdo dos 3 objetivos, deve ter de 3 a 4 páginas de texto corrido e conter as referências da BNT. Então é geral, tá? E eu tenho que ter pelo menos de 5 referências diferentes nessa fundamentação.
Se alguém tiver com dificuldade também, gente, em achar material, referência sobre o tema, me manda que às vezes eu consigo alguns artigos e aí eu mando para vocês, tá? Aqui é o exemplo da... Pergunta. Pode falar. Nessas 3, 4 páginas, eu posso inserir alguma figura? No meu caso, eu preciso inserir alguns gráficos também. Uhum. Será que eu posso fazer isso? Pode fazer isso sim. Só que para inserir os gráficos, que na verdade vai ser como figura, eu só tenho que atentar para a norma da BNT para isso, tá? Então, não esqueça de referenciar, vamos supor, o gráfico, se foi você quem fez, então é o próprio autor. Se você copiou de algum lugar, tem que colocar a fonte direitinho. E se você copiou de algum lugar, se for gráfico, mas fez uma modificação, você tem que colocar a fonte adaptado e o lugar tal, tá? Agora, se foi um gráfico feito E qual que é por o você... tamanho máximo dessa figura? Olha, eu vou ter que olhar na norma da BNT. Na norma da BNT não fala de figura assim específico o tamanho, não. Só que você não, por exemplo, você não pode colocar a página inteira. Mas eu vou verificar e passo para vocês no grupo, tá? Porque Ok. aqui no trabalho, eles colocaram a especificação só para a tabela. Mas eu vou verificar na BNT e vou confirmar com o tutor para ver se o que ele está seguindo é realmente essa ou se tem alguma orientação à parte. E aí eu mando na segunda-feira e passo para vocês, tá? Assim que eu tiver a resposta do tutor. Mas aí eu já passo também a resposta da BNT. Aí se for igual, vocês já podem ir trabalhando, tá? Ok. Gisele, Oi? já vi alguns TCCs que quando a pessoa especifica a figura, tem uma tabela lá no começo do TCC, né? Quando eu tenho essa tabela, eu preciso colocar a fonte na figura na página, que eu colocar o gráfico ou a figura? Você fala o sumário, né? Lá na Isso. frente eu tenho o sumário, e aí, se eu coloquei por exemplo, a tabela ou a figura, lá no sumário tem que conter elas. Outro ponto também, gente, se eu vou colocar um gráfico que é uma figura, né? Uma figura ou uma tabela, eu preciso contextualizar no parágrafo. Não coloca tabela ou figura solta. Então, por exemplo, eu vou ter uma tabela que vai ter um gráfico de a porcentagem de pessoas que usam EPI num determinado horário de tempo, num turno versus outro. Eu preciso colocar um parágrafo falando, ó, na figura 1, vírgula, indica a porcentagem de funcionários que utilizam EPI no turno A e no turno C. Eu não posso colocar nada solto, tá? Eu tenho que referenciar no parágrafo. E é o último parágrafo que eu estou comentando sobre aquele item. Ou, por exemplo, falei que o número de funcionários que utiliza EPI no turno A é maior em relação ao turno B, vírgula, conforme figura 1. E eu sempre vou dando a sequência, figura 1, figura 2, figura 3, ou tabela 1, tabela 2, tabela 3. Ambos têm que estar lá no sumário em cima, que vai ser a atividade 3 na hora que vocês vão enviar. Aí faz essa formatação toda, tá? Ok. A figura, lá no trabalho, eles já falam, né, que na figura o título tem que ser tamanho 12, centralizado, e a fonte, né, no tamanho 10 e alinhado à esquerda. Eu vou mandar esses 2 tutoriais para vocês de como fazer a tabela, bem fácil, é questão de 5 minutos mesmo, e vou mandar o tutorial também da tabela e como que eu vou colocar em ordem crescente as referências, tá? Pessoal, é isso em relação à parte da atividade 2. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram tratar? Pode agora também me perguntar sobre a atividade 1, se tem alguma coisa.
Ô, Gisele, eu acabei de olhar aqui, já recebi a correção aqui do meu trabalho, atividade 1, eu fiquei com 9.900. Você acha Nossa. que é necessário corrigir? O Ronan, é o seguinte, atividade 1 vale 2.000, atividade 2, 2.000 e atividade 3 é 6.000. E você precisa de 6.000 para passar, né? É um critério seu. Eu tentaria. Eu faria a correção que o tutor mandou, mandaria de novo para ele. Eu tentaria para tentar ficar com uma pontuação ainda maior. Mas é seu critério. Vamos supor, a Gisele, não quero fazer isso agora, já quero partir para a atividade 2. Então, corrija o que ele colocou na atividade 1 e já começa a fazer a atividade 2, para mandar a atividade 2, por exemplo. Tá, mas aí, antes de eu começar a fazer a atividade 2, ele tem que corrigir de novo a 1. É isso ou não? Não, você já pode corrigir. Se você está satisfeito com essa nota, ótimo. Você faz todas as considerações da atividade 1 que ele solicitou e coloca o restante da atividade 2, que é os itens da atividade 2, para enviar na atividade 2. Ah, tá. Beleza. Tá? Mas assim, eu não quero corrigir, é uma nota que para mim é suficiente, que é uma nota muito boa, né? Sem problema nenhum, tá? E às vezes o que ele colocou aí é coisa básica, que dá para você ir direto para a atividade 2. Então fica a critério. E Tá bom. toda vez, pessoal, que vocês me mandarem para dar uma olhada no trabalho, não apaga o que o tutor escreveu, não, porque aí eu verifico se o que ele escreveu com o que vocês corrigiram, se realmente está certo, tá? Tá bom. Mais alguma dúvida, Uma outra gente? Eu tenho uma dúvida aqui. Questão da metodologia. Tem uma quantidade de não, é livre? Você fala a ligação, cortou um pouquinho. Repete sua pergunta. No item 5, a metodologia, eu fiz uma inscrição da metodologia, mas eu não sei quantos parágrafos eu tenho que colocar. Tem 3, 4, 5, ou isso Ô, Jean, não tem livre? definido uma quantidade de parágrafos, não. Eu tenho que estar muito bem embasado, tá? Eu já tive aluno que fez um parágrafo que deu, um parágrafo único, que deu em torno de meia página, e estava muito bem embasado, o tutor não reclamou. E eu já tive aluno que fez 2 parágrafos, ficou em torno de mais da metade da página, e que também ficou muito bem embasado e não teve problema nenhum. Mas essa metodologia, como é uma revisão bibliográfica, ela não tem muito o que se falar, tá? Então, assim, de trabalhos que eu já orientei, se colocar 2 parágrafos bem embasado e mais da metade da página da folha é o suficiente, tá? Professora, só uma dúvida. Se eu achar alguma coisa em algum site, eu tenho que colocar referência lá também, né? Tem que colocar. Se você pegar de um site, ou se você, por exemplo, pegar uma figura de um site, você tem que colocar essa referência também, tá? Sim. Ok. E aí, na fonte da figura, você coloca a referência, tá? E o dia que você acessou. Eu vou voltar aqui naquele documento que eu estou escrevendo, e aí eu vou mandar para vocês. Não está formatado ainda, tá, gente? Mandar não, desculpa. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque é confidencial. Eu vou só mostrar uma figura que eu referenciei, mas não está formatado, tá? Depois eu passo para vocês a formatação direitinho. Mas eu vou pegar aqui só para vocês terem uma noção. Ô, Gisele, deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. Eu tô fazendo sobre um tema que eu comecei a trabalhar agora, fazendo estágio na empresa de análise de água, e eu gostei e quis fazer sobre esse tema. Aí, no caso, eu tô tirando algumas fotos lá mesmo, para mim estar colocando. Aí, no caso, na fonte, eu colocaria o quê? Próprio autor, tá? Ah, sim. Aí eu não tenho que referenciar, assim, por exemplo, o nome da empresa que eu tô tirando também, nada disso, não. Não, aí só toma um cuidado, a empresa tá sabendo que você tá fazendo esse trabalho lá, né? Sim, tá sim. Ah, tá. Eles autorizaram tudo direitinho? Sim, é porque as fotos são só dos processos mesmo, né? Eles pediram só para não tirar do ambiente. Tá. Quando for assim, você, tirando do processo, você vai colocar assim, fonte elaborado pelo autor e o ano que foi, que é 2020,
tá? Então, fonte, 2 pontos, elaborado pelo autor, vírgula, 2020. Certo, obrigada. Deixa eu só pegar uma figura aqui. Aqui, não. Ô, Gisele, Oi? no caso, igual a Lídia citou, o meu tema vai ser sobre softwares de CAD e simulação. No caso, as referências que eu for usar, imagens que eu for usar, eu também posso fazer da mesma coisa, mas citando os softwares que eu usei? Sim, você pode, na verdade, assim, na referência, vai ser um item bem específico seu, né? Sim. Então, você não vai ter que referenciar nada, mas, por exemplo, você pode só referenciar, só falar do programa que é. Agora, vamos supor, se você, dentro do programa, você fez alguma atividade baseada no autor X, você precisa referenciar esse autor. Entendo. Tá? Vamos supor, aqui não está formatado, tá, gente? Mas teve um aluno que me perguntou da figura. Eu coloquei aqui uma figura, carro de coleta, e coloquei a fonte que está disponível. Aqui está o e-mail não, desculpa, o link da fonte, e eu acessei dia 23/3, tá? Eu ainda vou formatar e eu passo essa formatação para vocês em conjunto, né, com a validação do tutor. Então, sempre quando eu tiver a figura que eu peguei da internet, alguma coisa assim, eu preciso colocar. Outro exemplo aqui, ó. Eu coloquei a fonte, que foi o VG Resíduos, que tirou essa foto da construção de um aterro sanitário. E aqui eu coloquei também o link que eu tirei essa informação e coloquei quando que eu acessei essa figura, tá? No caso do link, não poderia estar usando um encurtador de link para a formatação ficar um pouco mais bonita, não? Eu pensei nisso também, mas a norma não permite, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Você pode mandar uma mensagem para o tutor para ver se o seu tutor autoriza, porque a norma ela não permite, mas ela é flexível. Então, varia de tutor a tutor. Esse trabalho que eu estou fazendo não permite, então eu tive que colocar tudo. Mas pode ser que o tutor ele autoriza a você colocar um encurtador. Então, faz um favor para mim, manda uma mensagem para o tutor e pergunta se ele autoriza colocar esse encurtador. Se ele autorizar, ótimo, a gente faz dessa forma. Beleza? Ok, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, da minha parte não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Podemos encerrar? Sim, Gisele, porque igual eu tenho dúvida, mas eu tenho dúvida no meu próprio trabalho, né? Eu teria que enviar para você avaliar ele. Tá. Assim, pessoal, pode me enviar. Vamos deixar alinhado para vocês me enviarem. É claro que no grupo não, porque às vezes, né, pode dar problema de um pegar o tema do outro, o trabalho do outro, enfim, né? Não é esse o objetivo. Mas vamos deixar para vocês me enviarem, então, sempre a partir das 18 horas, porque durante o dia eu estou resolvendo um monte de problema dos alunos em geral e acaba que a mensagem ela se perde nas demais. Aí, vamos fazer o seguinte: tudo que vocês tiverem dúvidas, pode me enviar qualquer dia da semana após as 18, porque aí eu tiro um tempo para fazer a correção e retornar no mesmo dia para vocês, tá bom? Ok. Porque senão acaba que você me manda de manhã, aí às vezes fica ansioso e eu vou responder só à noite ou no dia seguinte, aí fica mais crítico, né? Assim, a gente acaba ficando mais ansioso também. Sim. Tá bom? Posso estar te enviando pelo WhatsApp mesmo ou por e-mail? Pode ser pelo WhatsApp. A forma mais fácil que vocês acharem, tá? Pode ser por e-mail, pelo WhatsApp, o que for. Mas me envia após as 18, tá? Tá ok, Outra obrigado. coisa, coloca pra gente aquele, principalmente para mim que eu não consegui pegar, esse PowerPoint com a explicação principalmente da parte 2. Tá, eu coloco nos grupos. Você tá no grupo? Tô no grupo.
Ah, tá, eu coloco agora, tá? Eu já insiro lá agora para vocês, tá? Ok. Eu vou colocar o arquivo 1, o arquivo 2, tá? Para ficar mais fácil. Ótimo. Obrigado. Mais alguma coisa, gente? Não, por mim tá tranquilo. Vamos colocar todo mundo aí na câmera para eu ver o rostinho de vocês e dar um print aí para mostrar para minha chefe que eu fiz a aula com vocês. A Lídia, o Kennedy, mas se não tem problema não. Se não quiser, não tem problema não, tá, gente? Eu vou dar um print aqui, tá? Tô com o celular aqui, tô esperando ele abrir. Abriu. Tá. Pessoal, assim, qualquer coisa vocês podem me acionar, tá? E aí, assim, se eu não responder, porque realmente tá bem crítico a questão dessas aulas em relação aos demais cursos mesmo, para eu ajudar o aluno, às vezes o aluno não consegue acesso, enfim. Mas o que vocês precisarem, pode me acionar, me chama no WhatsApp. Se eu não respondi, você mandou às 18 horas, se eu não respondi às... vou colocar 20 horas, me manda de novo, Gisele, não esquece não, porque aí eu vou responder vocês. Nem que seja até meia-noite, mas eu vou responder, tá? Ok. Então tá bom, Ok. pessoal. Muito obrigada, bom sábado, bons estudos, qualquer coisa pode me acionar, tá bom? Ok, obrigado. Até mais, gente. Obrigado. Tudo de Obrigado. bom, Até mais. tchau. Tchau, Até tchau, mais, galera. obrigado. Tchau, tchau.